queridos e amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Meus irmãos, estamos dando seguimento ao nosso trabalho de reflexão a respeito da palavra de Deus por este nosso canal aqui no YouTube, a Palavra do Pastor, sem a pretensão, meus irmãos, de doutrinação, de uma palavra que impressione, mas simplesmente fazendo algumas poucas alocuções a respeito da nossa fé cristã, neste tempo de muitas dificuldades para aqueles que pretendem seguir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em virtude dessas dificuldades inerentes à vida moderna. Os cristãos do século XXI, além de enfrentarem as filosofias do relativismo, onde tudo é permitido e é possível, ainda contam com um certo relaxamento nas nossas proposituras de fé, nas nossas convicções, e, consequentemente, por conta disto, há uma religião morna. Uma religião morna é aquela onde você vai ao sabor do momento, quando é oportuno, quando você tem tempo, quando algo lhe afeta mais diretamente. E assim nós temos cristãos de casamento, nós temos cristãos de batizado, nós temos cristãos de missa aos domingos, nós temos cristãos de missa de festa, nós temos cristãos de missas de 7º dia, 30º dia e missas funerais, e nós temos cristãos de enterro. Cada qual com aquela sua feição de piedade, mas circunscrita àquela circunstância. Fora isso, temos os devocionais. Os devocionais são aqueles que, por exemplo, são apegados ao terço, são apegados às trezenas, são apegados às correntes, são apegados a determinadas práticas religiosas, mas sem a contextualização evangélica. Então, se apega a Santa Rita, porque ela é a padroeira dos impossíveis. Se apega a São Jorge, porque ele é das causas emergentes. E lá vai a cada santo, São Judas Tadeu e Santa Edvige dos endividados e tudo mais. E nós vamos, assim, fazendo uma salada de fruta da nossa prática religiosa. Meus irmãos, não é assim. Lastimavelmente, estas devoções são agregadas à fé cristã para reforçar a nossa convicção no seguimento de Jesus Cristo. Mas elas não são o fim, elas são um meio. Quando eu, por exemplo, intercedo eu invoco a intercessão de Santa Luzia, ou de Santa Edviges, ou de Santa Rita, ou de São Judas Tadeu, ou de São Jorge, eu estou dizendo que a minha fé em Jesus Cristo é semelhante àquela praticada por este intercessor ao qual eu apelo no sentido de obter aquela graça de que necessito. Então, eu me solidarizo com o sacrifício que fez, por exemplo, Santa Rita ou Santa Luzia na sua convicção de fé, dando a vida por Cristo, e me comprometo de seguir o seu exemplo, para daí pedir a intercessão da Santa Luzia em favor da minha causa. Necessariamente, os cristãos católicos do nosso tempo não caminham por esta linha de interpretação. E daí, quando não caminham por esta linha de interpretação, naturalmente que se perde do sentido da verdadeira fé. Pois nós, meus irmãos, se ouvíssemos bem a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nem precisaríamos da intercessão dos santos, porque está escrito lá, tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará.
Se olhássemos o contexto das orações pré-formuladas pela igreja, todas elas se concluem com a seguinte expressão: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Quando nós terminamos a oração com esta formulação, estamos dizendo que aquele pedido formulado naquela oração está sendo feito em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para cumprirmos o pressuposto do Evangelho. Tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Depois, nosso Senhor nos cita inúmeros exemplos. No Evangelho mesmo, ele diz: qual o pai que o filho lhe pedindo um pão vai lhe entregar uma pedra ou um calhau? E etc. E vai por aí o raciocínio de Jesus. Quanto mais, e conclui dizendo: quanto mais o vosso Pai que está no céu. Quanto mais o Pai que nos ama de uma forma extraordinária, mais do que merecemos. Então, naturalmente, que nosso Senhor também diz: pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á, procurai e achareis. Nós, necessariamente, então, temos o passaporte para as nossas orações, temos o canal para as nossas orações, que é a nossa prática de vida, a nossa boa relação com Deus, e não uma religião devocional, mas uma religião de convicção, onde nós procuramos efetivamente viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você caminha na prática do Evangelho, é muito fácil o relacionamento com Deus, pois a sua caminhada é na presença de Deus. E daí, meus irmãos, que nesta caminhada, na presença de Deus, obteremos naturalmente a atenção divina para as nossas necessidades. Aliás, o próprio Evangelho também nos orienta nessa direção, quando nosso Senhor nos diz: não vos preocupeis com o que haveis de comer, nem com o que haveis de vestir. E aí cita as aves do céu, os lírios dos campos, e compara, por exemplo, que nem Salomão, com toda a sua formosura, se vestiu igual a eles. E se eles são cuidados pelo Pai do céu, e aí a gente precisa prestar atenção na natureza. Porque, por exemplo, se você passa, e aqui eu sou da região Nordeste, e a região Nordeste é a região de Caatinga, uma região agreste, seca, mas qualquer chuvinha floresce a Caatinga com flores lindíssimas. E aí você se pergunta: quem plantou este jardim? Então, se Deus faz florescer daquela forma tão bela, tão singela, tão linda as flores do campo, se Ele alimenta as aves do céu, os animais de toda a terra, provendo a eles os recursos necessários de sobrevivência, não cuidará de nós, que somos criados à sua imagem e semelhança? Então, necessariamente, nós temos tudo o que precisamos. Nós temos o necessário. Nós não precisaríamos, efetivamente, de estarmos preocupados com a questão material. A nossa relação de orações, de súplicas deveriam se dirigir a Deus no sentido das nossas necessidades espirituais. E estas necessidades espirituais deveriam ocupar maior tempo de nossa vida, das nossas preocupações, do nosso agir. Então, meus irmãos e irmãs, procuremos de todas as formas cumprir a nossa vocação, a vocação de filhos e filhas de Deus, seguindo os ensinamentos da palavra, seguindo os ensinamentos que o Evangelho coloca ao nosso alcance e procurando entender em profundidade a palavra que Deus nos dirige todos os dias ao nascer do sol. Por exemplo, nos dizendo: vive a nova vida, começa aqui uma nova vida, olha a misericórdia, olha o meu amor, olha o que eu te ofereço nesta manhã. Essa é uma prática que nós deveríamos. À noite, quando desce sobre nós o crepúsculo, agradecermos
pela trajetória do dia. E agradecer a Deus pela trajetória do dia é dizer a Ele que vivenciamos a experiência da vida naquele dia e que vamos para o repouso da noite, agradecidos pelas conquistas que fizemos na trajetória daquelas 12 horas do dia. Isto é o conviver na presença de Deus, isto é colocar Deus no contexto de nossa vida. Então, neste tempo onde nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, convida os discípulos para se dirigir às demais regiões onde ele deveria levar o anúncio do Evangelho, sejamos nós também os anunciadores da palavra. Sejamos nós também seguidores da palavra. Testifiquemos do nosso amor para com Deus, cumprindo efetivamente nossa vocação. A vocação de filhos e filhas muito amados que somos pelo Deus da vida. E na solidariedade com os irmãos, pratiquemos este amor a Deus. Pois estar ao lado dos irmãos é seguir a caminhada da evolução, na solidariedade com a qual servimos, na solidariedade com a qual nós também nos beneficiamos por aquilo que fizemos em favor dos nossos irmãos necessitados. Que o Senhor, portanto, nos abençoe neste dia. Pela nossa disposição de bem servi-lo, que derrame sobre nós a sua graça, que nos ilumine pelo Espírito Santo. Desça sobre nós a sua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa bênção permaneça para sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.